Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Bom, nós hoje vamos para a nossa penúltima revisão, tá? Nós iremos fazer a revisão de História. Lembrando que durante a semana toda vocês fizeram a revisão, amanhã nós teremos a última, tá? E é naquele mesmo esquema do Google Formulário. Vocês irão acessar o link em que a professora, eu e a tia Thaís vamos colocar no grupo. Acessando lá, vocês farão um questionário, né? Colocarão a resposta de vocês. Lembrando que na de História nós temos duas discursivas, é só vocês digitarem a resposta e o resto é tudo múltipla escolha. Só tem uma única resposta certa, tá? Então vocês irão marcar tudo. Por último, irão clicar lá no botão de enviar e a prova chegará pra gente, ok? Então nós hoje vamos revisar 4 conteúdos de História. Na nossa revisão vai cair sobre a escravização dos africanos, o fim da escravidão, resistência e influências culturais dos africanos e chegam os imigrantes, tá? Eu queria que vocês pegassem o livro para me acompanhar nessa revisão. O primeiro tema, o primeiro conteúdo, ele se encontra nas páginas 106 até 114. Nele fala o quê? Sobre a escravização dos africanos. Como é que ocorreu, né? A gente sabe que eles vinham lá da África em navios negreiros. Nós sabemos que eles eram transportados em condições muito ruins, que eles eram, de certa forma, sequestrados. De certa forma não, eles eram sequestrados, eles vinham à força para cá nos navios negreiros em péssimas condições. Os porões eram muito pequenos e apertados, não tinha água suficiente, não tinha comida suficiente. Então, eles passavam muita coisa ruim até chegar aqui. Muitos não aguentavam durante as viagens, se jogavam dos navios ou morriam por doenças, tá? A travessia do Atlântico, né? Que eles vinham do Oceano Atlântico, era muito, muito pesada, assim. E eles desembarcavam, em sua maioria, no Rio de Janeiro ou em Salvador, que eram os portos onde eles, em sua maioria, desembarcavam, tá? Quando chegavam aqui, eles eram direcionados, geralmente, a um mercado de escravos, né? Era um local assim aberto, onde os senhores eles iam, né, nesse local para poder escolher qual era o escravo que eles queriam para levar para as suas fazendas. Lá nas fazendas eles tinham, aqui na página 110, fala que todo o trabalho, né, realizado nesse tempo era pelos africanos escravizados e os trabalhos eles eram pesados e de péssimas condições também. Nós sabemos que qualquer coisa que eles faziam de errado, ou às vezes nem faziam nada de errado, eles levavam chibatadas, eles eram castigados e eles sofreram muito. A escravidão não só no Brasil, mas no mundo, a gente sabe que eles não foram direcionados só para cá, nós tivemos escravos em outros lugares e que era muito cruel, muito triste. Eles eram tratados dessa forma, serem tratados dessa forma, né? A gente tem também uma diversidade. A gente pensa, muitas pessoas pensam na África como uma coisa só. A gente sabe que não é isso. A África é um continente onde existem vários países e que muitos escravizados, eles vinham de lá de várias regiões diferentes. Aqui na página 111, ele mostra no mapa as principais regiões de onde eles vinham. Aqui, ó, mostra, de Cabo Verde, Bissau, São Jorge da Mina, Ajudá, Lagos, São Tomé, Cabinda, Luanda, Caçange, Benguela, Moçambique. E os principais deles que foram trazidos para o Brasil entre os séculos 16 e 18 eram do Golfo da Guiné e dos atuais países de Angola e Moçambique. E a gente sabe também que quando eles chegavam aqui, eles recebiam o nome, negros da Guiné. E por que eles recebiam esse nome? Porque os traficantes de escravizados chamavam de Guiné a costa ocidental da África, de onde saíam a maioria desses escravos, tá? Agora, nós vamos falar sobre o fim da escravidão.
Só lembrando que eu só estou dando um apanhado geral, né, sobre o assunto que nós já estudamos, então estou fazendo um resumo para vocês. Na página 115, nós vamos falar sobre o fim da escravidão. Como ocorreu esse fim? Nós sabemos, né, que tudo isso com os escravizados aconteceu e tal, e a escravidão, ela ocorreu no Brasil por mais de 3 séculos, ou seja, por mais de 300 anos, né, houve escravidão. E no decorrer, né, desse tempo, foram acontecendo diversas coisas, e até o momento em que começaram a ocorrer as campanhas chamadas de campanhas abolicionistas, né? A gente sabe que essas campanhas, elas geralmente eram feitas por intelectuais, por pessoas que eram a favor do fim da escravidão. E um marco muito importante para o fim da escravidão, não só no Brasil, mas no mundo todo, foi a industrialização. Por quê? Lá na Europa, principalmente na Inglaterra, estava havendo a Revolução Industrial. Então, estava começando a criar fábricas, né, onde as pessoas fabricavam as coisas para vender. E o Brasil, ele tinha uma relação muito forte com a Inglaterra. O que a Inglaterra queria? A Inglaterra queria exportar essas coisas que eles fabricavam lá para vender aqui. Só que se a maioria da população é escravizada e ela não recebe para isso, eles não têm como comprar. Então a Inglaterra, ela fez uma pressão muito forte para o Brasil poder acabar com a escravidão. Então, juntou a força da Inglaterra, né, com as campanhas abolicionistas. O Brasil estava começando a passar por um novo momento, né, na sua história. E então, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, pondo fim à escravidão. Lembrando que ela não fez isso porque ela era boazinha, ela só fez por conta da pressão da Inglaterra e por conta dessas campanhas abolicionistas que estavam acontecendo, tá? Só que os escravos, eles foram libertos, correto? O problema é que nas campanhas abolicionistas, eles falavam o seguinte, que não era só libertar, era necessário criar situações políticas que pudessem inserir esse ex-escravizado na sociedade. E não foi isso que aconteceu, né? De um dia para o outro eles foram libertos e foi só isso. A maioria deles, se não vou dizer todos, mas a maioria deles não sabia ler nem escrever, então eles não puderam estudar. E quando eles foram libertos, eles não tinham direito a estudar, eles não podiam frequentar a escola. Os trabalhos, os piores trabalhos eram deles, ninguém queria empregar uma pessoa negra, porque infelizmente naquela época o racismo era muito forte, não que hoje não seja, porque a gente sabe que existem diversos casos, né, hoje ainda, mas que naquela época era muito maior, muito mais absurdo, então ninguém queria empregar. Então, eles começaram as favelas, eles criaram, a gente sabe que a criação das favelas veio desse momento, porque eles não tinham para onde ir. Então, eles iam para cortiços e tinham uma condição de vida muito ruim. Eles já tinham uma vida muito ruim sendo escravo, e quando eles foram libertos, o Estado, o governo, não se importou, não se preocupou em criar políticas públicas que pudessem inserir eles na sociedade, tá? Nessa época também tem 2 grupos, que eu esqueci de falar no início, que eram a favor do fim da escravidão e que não eram. Quem não era a favor do fim da escravidão? Eram os fazendeiros, geralmente do Nordeste e do Vale do Paraíba, que precisavam dessa mão de obra para trabalhar nas fazendas. E quem era a favor? A gente falou dos abolicionistas, mas quem mais ainda era, por questão também financeira, eram os industriais e os comerciantes, que eles queriam que eles fossem livres para poder ganhar salário e poder comprar o que eles vendessem, né? Agora, na página 120, nós vamos falar sobre resistência e influências culturais dos africanos. O Brasil é o país onde a maior população negra fora da África.
porque o Brasil recebeu, né, sequestrou, na verdade, diversos escravizados, diversas pessoas negras. Então, hoje a gente tem uma população de mais ou menos, que se declara como negra, 55% da população brasileira, né? Então, a gente tem uma cultura africana muito forte. Aqui no livro também traz para vocês que os negros, né, resistiam muito, tentavam resistir muito à escravidão. Uma dessas formas eram os quilombos, que a gente viu há um tempo atrás. A Carta de Alforria, eu falei para vocês da outra vez que a Carta de Alforria, ela era uma carta que dava liberdade ao escravizado, certo? E em troca de alguma quantia. Às vezes eles conseguiam juntar dinheiro e comprar. Às vezes o Senhor, por algum motivo, dava a eles e aí eles conseguiam uma liberdade. Aqui na página 122 até 124 mostra quais são as influências na cultura que nós temos. Nós temos as influências na música, com o samba, por exemplo. Nós temos a capoeira, nós temos as comidas, o vocabulário. Muitas coisas que nós falamos veio da cultura africana. Por exemplo, fubá, a palavra fubá, a palavra moleque. Tudo isso veio deles e nós incorporamos na nossa cultura. Agora, na página 128, começa o assunto sobre a chegada dos imigrantes. Nós vimos então o que? O fim da escravidão. Com o fim da escravidão, o que foi necessário fazer? Foi, novamente, necessário encontrar uma nova mão de obra. E essa mão de obra assalariada seriam então os imigrantes. Esses imigrantes, em sua maioria, vieram lá da Europa, não só da Europa, mas a maioria sim, né? E aqui, na página 128 e 129, mostra um pouco, falando sobre aonde eles se estabeleceram, ó. A maior parte dos imigrantes que chegaram ao Brasil em 1872 e 1920 foi atraída pela colonização de novas terras no sul do país e pelo trabalho nas fazendas de café. Os imigrantes traziam suas famílias e formavam colônias. São Paulo, por exemplo, recebeu sobretudo italianos, espanhóis e portugueses. Os estados da atual região sul receberam muitos alemães e holandeses. Entre 1884 e 1940, o Brasil também receberia imigrantes de outras nacionalidades, como os japoneses. Eles foram o último grupo de imigrantes a se instalar nas fazendas do café do interior paulista. Todos vinham na esperança de trabalhar, comprar um pedaço de terra e se transformar em pequenos proprietários. Entretanto, nem sempre isso acontecia. Outros grupos de imigrantes, como os sírios e os libaneses, se estabeleceram principalmente no comércio. Então, em sua maioria, eles vinham querendo melhores condições de vida. Nessa época, lá na Europa, estavam existindo muitas guerras civis, até mesmo a Primeira Guerra Mundial nesse momento, em 1914. Então, eles estavam vindo para cá em busca de melhores condições de vida, melhores condições de trabalho e se estabelecer em um local onde não houvesse tantas guerras assim, certo? Bom, esse conteúdo ele vai até a página 133. Então, crianças, é isso, tá? A nossa revisão. Como eu falei lá no início, qualquer dúvida vocês podem falar com a gente, tá? Tudo que está lá na revisão está no livro, está nesse vídeo. Mesmo assim, ficando alguma dúvida, vocês podem perguntar. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijinhos e tchau!